Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo e eterno Deus, diante de quem todos os santos anjos, todos os homens, todos os demônios, toda a criação se curva, humildemente te pedimos a bênção e a graça de sermos alimentados agora pela Tua Palavra. Mostre-nos Jesus em Tua Palavra, para que Ele e por Ele conheçamos mais a Ti e assim Te adoremos com mais pureza e mais amor. Em nome de Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Toda vez que eu vou iniciar um novo livro da Bíblia com vocês, eu me deparo com a seguinte situação. A primeira mensagem sobre o livro não é exatamente sobre algum trecho do livro, mas sim uma introdução, dando algumas informações, alguns detalhes importantes para você entender melhor o livro. E aí que surge um dilema no meu coração. Como não tornar essa primeira mensagem, a primeira que vai abrir as portas do livro para nós, como não torná-la algo maçante e chato para você? Mas se eu não der essas informações, você também não vai aproveitar como poderia aproveitar melhor ainda tendo essas informações. Então, eu vou pedir a sua paciência, vou pedir a sua atenção especialmente. Quando o seu pensamento começar a divagar, quando você começar a querer se distrair, foque na pregação, foque no que eu estou dizendo, porque isso vai ser muito importante para os próximos meses que nós estaremos meditando no livro de Eclesiastes. Por muito tempo eu trouxe comigo uma informação que recebi no seminário, quando estava preparando para o ministério. A seguinte informação, talvez aqui o nosso irmão, o seminarista Pedro, já tenha ouvido isso no seminário. Você, pregador, é como uma cozinheira. A cozinheira, quando ela faz, especialmente lá na roça, fogão a lenha, que suja de carvão as panelas, né? A cozinheira, lá na roça, ela não traz aquelas panelas cheias de carvão e põe à mesa para o pessoal comer. Ela usa aquelas panelas na cozinha, faz toda a comida e tal, mas ela vem e coloca a comida em travessas, em utensílios limpos, bonitos, né? E monta aquela mesa bonita, não é assim? O professor falava para a gente no seminário que nós, como pregadores, não devemos trazer para o púlpito o trabalho que nós tivemos na preparação do sermão. Por exemplo, eu não tenho que ficar falando para você aqui de termos no original e não sei o quê, dando informações técnicas, coisas que eu pesquisei enquanto eu estava pesquisando o sermão. Mas eu devo trazer o sermão para você e pronto, porque é isso que você precisa. Assim como a cozinheira traz a comida nas vasilhas ali, a comida pronta, e não traz o fogão sujo e as coisas que ela usou lá na cozinha para fazer a comida, eu também devo trazer só o alimento pronto para você. E essa orientação ficou comigo durante muitos anos, até que eu entendi que ela é equivocada. Por quê? Porque aqui eu não sou uma cozinheira preparando um alimento e servindo você. Você não está aqui para ser servido. O sermão, ele tem um objetivo muito maior. O meu objetivo é, como uma mãe chama a sua filha, chama os seus filhos e diz assim: eu vou ensinar você a preparar a sua comida. Eu vou ensinar você a preparar a sua refeição. Ao invés de simplesmente preparar a refeição e pôr ali na boquinha dos seus filhos, e até pôr no prato, né? Para eles, em alguns casos até levar a comida na boquinha deles, porque tadinho, eles não sabem. Eu não sou essa mãe, eu não sou essa cozinheira. Eu sou a outra cozinheira, eu sou a outra mãe que chama os filhos para a cozinha e diz assim: vem cá, você quer saber como que aquela minha macarronada fica boa? Vem cá, vou te explicar como é que faz. É isso, assim, assim.
Então, eu sou essa cozinheira, essa segunda. Quando eu dou essas informações para você aqui, não é para mostrar o quanto eu estudei, o quanto eu sei sobre o assunto, não é isso não. Até mesmo porque Eclesiastes vai bater nessa tecla sobre o conhecimento. Nós vamos ver mais à frente aí as afirmações que o escritor sagrado faz, que são muito contundentes. Mas o meu objetivo em dar essas informações para você é para que você, quando se deparar com o texto bíblico mesmo, você tenha informações que vão te ajudar a entender o texto. Porque se você entender o texto, você vai aplicar o texto à sua vida. Pastor, mas se você me ensinar a fazer isso, você vai perder o seu emprego. Não estou preocupado com isso, irmãos. A minha única preocupação é que você seja um profundo conhecedor das Escrituras. E as Escrituras transformem o seu coração. E você entre na glória eterna. Essa é a minha única preocupação. Então tenha um pouquinho de paciência. Hoje a mensagem será um pouco técnica, mas com informações importantes. Se você quiser tomar nota, essa mensagem depois será postada na internet, vai ficar gravado lá, você pode novamente pegar detalhes. Mas agora preste atenção, porque o ambiente aqui é outro. Aqui é o ambiente onde a igreja está assentada para ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Enquanto eu preparava e pesquisava sobre o livro de Eclesiastes, todos, sem exceção, todos os comentaristas bíblicos que eu consultei, todos eles disseram a mesma coisa. O livro de Eclesiastes é um livro difícil de ser interpretado, porque ele não tem uma sequência lógica, como, por exemplo, uma carta de Paulo. O apóstolo Paulo, se você pega, por exemplo, as cartas de Paulo, você vê começo, meio e fim. Ele começa um assunto, desenvolve aquele assunto, depois ele aplica aquele assunto. Eclesiastes não. Eclesiastes, o autor, ele vai de um ponto a outro e fica fazendo um zigue-zague, e daqui a pouco você não consegue fazer uma estrutura, um esboço tão fácil. Vários comentaristas que eu consultei, cada um apresenta um esboço diferente, porque o texto é difícil. Por quê? Eclesiastes, é importante a gente entender que o livro de Eclesiastes, ele tem várias características, e uma delas, que o torna particularmente difícil, é que nele você não encontra nenhuma menção, nenhum versículo que fale sobre a obra redentora de Jesus. Em outras palavras, você não vê Jesus sendo apresentado explicitamente no texto. Diferentemente dos Salmos. Os Salmos têm salmos messiânicos, que falam sobre o Messias, e fica fácil até, de certa forma, a gente entender e aplicar a pessoa de Jesus. Eclesiastes não. Dr. Sidney Greidanos, que foi um dos comentaristas, é um dos comentaristas que eu tenho usado, ele relata que uma vez ele pregando sobre Eclesiastes, um outro pastor que o ouvia, estava ali ouvindo ele, esse pastor, esse amigo, colega, chegou e perguntou para ele: Sidney, você um rabino conseguiria pregar esse sermão, um rabino judeu conseguiria pregar o mesmo que você pregou aqui numa sinagoga? Ele disse: sim, perfeitamente, porque eu fiz aqui, mostrei a contextualização e tudo mais, a cultura judaica. E aí então aquele colega disse assim: então você não pregou um sermão cristão. Como assim? Você não falou de Jesus. Então o meu desafio com você aqui é o mesmo do pastor Sidney Greidanos, é encontrar Jesus Cristo em Eclesiastes. Ele também nos mostra que há 7 maneiras de aplicarmos um texto do Antigo Testamento ao Novo Testamento, ou à pessoa de Jesus. E dessas 7 maneiras, as 2 primeiras nós não usaremos aqui em Eclesiastes. Usaremos só as 5 últimas. As 2 primeiras, promessa e cumprimento. Quando no Antigo Testamento você tem um texto bíblico que faz uma promessa sobre Jesus, ele também apresenta o cumprimento dessa promessa. Promessa e cumprimento. Aqui em Eclesiastes você não tem nenhuma promessa a respeito de Jesus e, obviamente, nenhum cumprimento a respeito de Jesus. Então nós não usaremos essa técnica.
A outra maneira é tipologia, tipos. É quando no Antigo Testamento apresenta uma figura que nos remete à pessoa de Jesus e à sua obra redentora. Ontem conversava com o diácono Paulo sobre isso, e aí ele mencionou aquele texto do sacrifício de Isaac, quando Deus pede que Abraão sacrifique Isaac, e as pessoas entendem que Isaac é um tipo de Cristo, o filho unigênito que foi sacrificado e tal. Então, assim como Jesus é o unigênito filho de Deus que foi sacrificado, mas Isaac não é tipo de Cristo ali. Sabe por quê? Porque ele não foi sacrificado, Jesus foi. Na história de Isaac, se há um tipo de Cristo, o tipo de Cristo ali é o Cordeiro. O Cordeiro que Deus preparou para ser sacrificado no lugar de Isaac. Ele sim é um tipo de Cristo. É uma figura que nos remete a Cristo. Eclesiastes não apresenta nenhum tipo de Cristo. Nenhuma tipologia a respeito de Jesus. Então também não usaremos isso. Mas aí nós temos a maneira, a progressão histórico-redentiva. O que quer dizer isso? Essa expressão. Progressão histórico-redentiva. A Bíblia, ela não traz todas as verdades logo de cara. Por exemplo, a Bíblia vai mostrando para nós como Deus vai se revelando progressivamente nas Escrituras e como a obra da redenção é revelada progressivamente. Em Eclesiastes, nós vemos que, ou melhor, desculpa, verdades que aparecem claramente no Novo Testamento, no Antigo Testamento podem não estar tão claras ou nem mesmo ser mencionadas. Quer ver? A doutrina da ressurreição. O Antigo Testamento tem uma ou outra referência que parece falar sobre a ressurreição. Mas no Novo Testamento essa doutrina é massivamente pregada pelos apóstolos. Há uma progressão na revelação, há um avanço nas informações, na revelação de Deus para nós e, consequentemente, das doutrinas. Então, por exemplo, em Eclesiastes nós veremos que há uma progressão histórico-redentiva. Nós veremos Eclesiastes fazendo afirmações que somente em Jesus serão claramente esclarecidas. É redundante, né? Claramente esclarecidas. Outra maneira é a analogia, né? Quando você põe duas palavras ou dois ensinamentos, um a par do outro, e um repete o ensinamento do outro. Analogia. Eclesiastes repetidamente nos mostra que a vida sem Deus é vazia. E o Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, ele mostra para nós aquela parábola do homem, do agricultor confiante, que havia colhido muito, e ele disse assim: puxa vida, eu vou dizer para mim mesmo, ó minha alma, deita-te, arregala-te, porque tens em tesouro muitos bens. Eu vou derrubar meus celeiros e vou construí-los maiores ainda e vou enchê-los, e eu estou muito bem, estou muito seguro. Aí Jesus fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens reservado, para quem será? O mesmo ensinamento de Eclesiastes: a vida sem Deus não tem valor nenhum. É uma analogia. Temos também o que Greidanos chama de temas longitudinais, longe, né? Então você tem em Eclesiastes 1:3, por exemplo, falando que o homem, o trabalho é sem proveito e que um dia o homem acaba morrendo e voltando ao pó. Lá em Gênesis, capítulo 3, versos 17 e 18, fala que o homem morre e volta a ser pó. Um ensinamento que já foi dado lá atrás, lá longe. Por isso que ele fala temas longitudinais, né? Longe, está lá longe. Ou às vezes está lá no final da Bíblia. Está distante do texto que nós estamos vendo. Mas são verdades que se repetem. Também temos referências do Novo Testamento, que ao repetirem o ensinamento do Antigo Testamento, não lançam mão dos mesmos termos e palavras como uma citação. Seria algo parecido com uma paráfrase. Por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, ele usa a expressão vaidade de vaidades. Semana que vem nós vamos trabalhar esse texto. Vaidade de vaidades. Literalmente, vapor, sopro. Literalmente, a palavra vaidade ali significa sopro, vapor.
algo que escapa facilmente. Tiago, capítulo 4, versículo 14, ele diz que nós somos como uma neblina que se dissipa. Falou a mesma coisa, mas usou palavras diferentes. Então, são as referências, né? E por fim, temos o contraste. O que é o contraste? Quando em Cristo uma afirmação do Antigo Testamento é contrastada, não contraditada. Por exemplo, Eclesiastes 1,3 diz que proveito tem o homem em todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Qual o proveito de todo o meu trabalho? Aí Paulo, lá no Novo Testamento, 1 Coríntios 15, 58, fala: no Senhor o seu trabalho não é vão, não é à toa. No Senhor o seu trabalho tem proveito. Então é um contraste, né? Nós trabalharemos essas 5 últimas maneiras, né? Essas 5 formas aqui. As 2 primeiras não, mas as 5 últimas sempre nós recorreremos a elas. E eu avisarei você, tá bom? Nossa proposta, então, aqui em Eclesiastes é encontrar o sentido que o autor de Eclesiastes, o autor do livro, quis, o sentido original, o que ele quis ensinar. O nome disso é exegese. Isso eu vou fazer lá em casa e vou trazer pronto para você. Né? Vou cozinhar lá em casa e vou trazer para você, né? Não vou trazer as panelas. Ou melhor, eu não vou fazer isso. Eu vou levar você para a cozinha comigo, para você aprender a cozinhar. É isso que eu vou fazer. Tá? Segundo, entender o texto e interpretá-lo à luz da pessoa bendita do Senhor Jesus. Ou seja, o Eclesiastes está dizendo isso, mas o que o Senhor Jesus diz aqui? Eu sempre vou levar vocês para o Senhor Jesus. E você vai entender o porquê que eu vou fazer isso. E por fim, aplicar os ensinamentos à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Você vai ver que Eclesiastes parece que foi escrito hoje de manhã para você. Parece, ao ler Eclesiastes, ao estudar Eclesiastes, você vai ter a sensação de que foi hoje de manhã que Deus escreveu o livro, pensando em você. Só que todos nós vamos pensar o mesmo. Essa é a maravilha, é o poder da palavra de Deus. Meus irmãos, eu estou tão empolgado com esse livro, mas eu estou tão impactado por esse livro, que a minha oração é que Deus me conceda a graça de comunicar um pouco disso para você, e você também seja profundamente impactado pelo que esse livro tem a nos dizer. Mas vamos em frente, tem mais informações aqui. O tema do livro. Este livro faz parte daquele grupo de livros da Bíblia conhecido como leitura ou literatura sapiencial, leitura de sabedoria. O que é uma literatura de sabedoria? O seu autor, ele está fazendo constatações. Então, por exemplo, quando ele vai dizer lá no capítulo 3 que o mesmo que acontece com os animais acontece com os homens, ou seja, todos morrem, ele não está dizendo que existe um céu para cachorro. Ele não está dizendo que os gatinhos vão para o céu. Ele não está dizendo que você é um animal. Ele não está dizendo nada disso. Ele simplesmente está constatando o seguinte: todo mundo morre. Ou melhor, tudo que é vivo vai morrer. É isso, só isso. Ele está constatando. Ele não está fazendo promessas também. Aí eu vou recorrer aqui a Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Eu já tive muitos pais crentes que disseram para mim assim: pastor, alguma coisa deu errado, porque eu criei meu filho na presença do Senhor e hoje ele desviou, apostatou da fé. Mas a Bíblia diz que se eu criasse ele no temor do Senhor, no caminho certo, ele nunca se desviaria, mas ele se desviou. Pastor, a Bíblia falhou ou fui eu que falhei? Eu disse: olha, se fosse esse o caso, eu diria que foi você, que a Bíblia não falha, a palavra de Deus não falha. Foi você que falhou. Mas o texto ali não está dizendo isso. Provérbios 22, 6, assim como Eclesiastes, não são promessas, mas são constatações. Ou seja,
A constatação de Provérbios 22:6 é a probabilidade de você criar o seu filho no caminho certo, fazendo certo, a probabilidade dele continuar no caminho certo é muito maior do que a probabilidade dele fracassar. E ali no texto de Provérbios 22:6, isso aí eu posso trabalhar com você um outro dia, numa outra ocasião, Provérbios 22:6, quando fala, e ainda que for velho não se desviará dele, a pergunta é, quem vai se desviar de quem? É o filho que vai se desviar do caminho, ou é o caminho que não vai se desviar do filho? Eu fico com a segunda opção. É o ensinamento que você der para o seu filho, ainda que seu filho se afaste da presença do Senhor, o ensinamento que você der ao seu filho, especialmente criança, esse ensinamento ficará no coração dele. E se ele se afastar do caminho do Senhor um dia, a única possibilidade dele voltar para o caminho do Senhor é esse ensino que você plantou no coração dele germinar e voltar. E ele volta então para os caminhos do Senhor. Então, quando lidarmos com Eclesiastes, não estamos lidando com promessas, estamos lidando com constatações. Eu constato que o ventilador está girando. Todos nós constatamos isso. Mas daí eu não posso dizer, o ventilador vai fazer chuva, porque ele está girando. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu só constatei que ele está girando, só isso. E nada mais. Agora, as constatações que Eclesiastes faz vão mexer conosco. Vai mexer com o seu coração. Vai te virar pelo avesso. Ou melhor, vai te pôr no jeito certo. No avesso nós estamos agora. É a palavra de Deus que nos corrige. Você vai ver isso nos próximos domingos. Então, seu autor faz uma constatação que é a principal de todas. Tudo o que está debaixo do sol, ou seja, nesta vida, neste mundo, só tem sentido se estiver conectado àquele que está acima do sol. A sua vida só vai ter sentido se você estiver conectado com aquele que está acima do sol. E quem é este que está acima do sol? Jesus. Sem Jesus a sua vida não tem sentido algum. O autor, o Eclesiastes, ele vai dizer isso para nós. Sem Deus a vida não tem sentido nenhum. E aí eu quero propor para você um tema que nós vamos segui-lo por todo o livro de Eclesiastes. Conhecendo o único sentido da vida. Isso mesmo, a vida só tem um único sentido. E nós vamos conhecê-lo. Você já sabe de quem que eu estou falando, porque um subtema que eu proponho é: tudo debaixo do sol encontra seu sentido em Cristo, que está acima do sol. Então, o tema: conhecendo o único sentido da vida. Subtema: tudo debaixo do sol encontra o seu sentido naquele que está acima do sol, o Senhor Jesus. Razões para a gente estudar e pregar Eclesiastes. Além do óbvio, é a palavra de Deus, nós temos que estudar todas as Escrituras. Além do óbvio, né? Mas eu apresento aqui, ou melhor, eu não, mas Philip Ryken, ele apresenta as seguintes razões. Primeiro, devemos estudar Eclesiastes porque ele, o livro, é honesto sobre as dificuldades da vida. E é mesmo. O livro trata de assuntos do nosso dia a dia, tais como o governo, o trabalho, a insatisfação com todas as coisas e outras coisas mais. O livro não pinta uma imagem cor-de-rosa. Muitas pessoas lendo Eclesiastes pensam que o livro é pessimista. Não, ele não é pessimista. E também não é otimista, ele é realista. Mas nesse mundo cheio de milindres como o nosso, nessa geração como a nossa, como dizem aí, nessa geração mimizenta, chorona, quando alguém vem com realismo para cima da gente acha que o cara é pessimista. Não, ele não está sendo pessimista, ele está sendo realista.
E veremos isso em Eclesiastes. Outra razão pela qual devemos estudar e pregar Eclesiastes é que deveríamos estudar Eclesiastes também para aprender o que acontecerá conosco se escolhermos o que o mundo tenta nos oferecer no lugar daquilo que Deus nos dá. Em outras palavras, Eclesiastes vai mostrar para você, se você escolhe o que o mundo te oferece, em vez de ficar com o que Deus te dá, você vai ver onde você vai parar. E Eclesiastes não disfarça, não maqueia a situação, ele diz claramente o que é e o que não é. Então, se você estiver interessado em massagear o seu ego, esse livro não é para você não, porque esse livro vai espancar o seu ego. Esse livro vai esfregar o seu ego no chão. Esse livro não é para quem quer ser mimado. Esse livro é para quem sabe que precisa amadurecer. Vamos em frente. Outra razão, devemos estudar Eclesiastes também porque o livro faz perguntas maiores e mais difíceis, as quais ainda são feitas hoje. Por exemplo, qual o sentido da vida? Por que eu sou tão infeliz? Por que eu não consigo me satisfazer com o que eu tenho? Por que eu sempre quero mais? Deus realmente se importa comigo? Por que pessoas boas sofrem? São perguntas que a gente faz o tempo todo, às vezes só no nosso coração, mas Eclesiastes, ele vai destrinchando essas perguntas e vai jogando diante de nós as respostas, e a gente dá aquela engolida seca, né? Porque vai ser difícil. E a última razão, o livro nos ajudará a adorar a Deus, o Deus verdadeiro. Ao mesmo tempo, esse livro nos ensina como viver para Deus e não apenas para nós mesmos. E aí eu lembro do chamado do Senhor Jesus. Se alguém quer vir após mim, si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Mais algumas informações aqui. O título, autor e ocasião da escrita do livro. O título do livro é Eclesiastes. Não confunda com o livro apócrifo da Igreja Católica, Eclesiástico. Ainda que tenha coisas boas lá, mas aquele livro não é canônico. Aquele livro não é inspirado. Deixa ele de lado. É uma boa leitura para ser feita, mas não é autoridade para a nossa vida como Eclesiastes. Mas de onde vem essa palavra Eclesiastes? No hebraico, na língua original, se você abrir lá, você vai ver a palavra Kohelet. E Kohelet é o quê? É um coletor de sentenças e de provérbios, um pregador. O que está aí debaixo da sua palavra na Bíblia aí? Eclesiastes ou o pregador. Orador público, orador em uma assembleia, aquele que reúne a assembleia para ensinar. Nesse momento, eu estou sendo um Eclesiastes. Eclesiastes não é o título desse livro, mas a bem da verdade, é um título de um cargo. A versão grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, ela traduz a palavra Kohelet por Eclesiastes. Ou seja, aquele que fala a uma assembleia. Daí a palavra, ou aquele que fala na eclesia. Eclesia é igreja, em grego. Então, aquele que fala a eclesia, aquele que fala a assembleia, é um Eclesiastes. Então, Eclesiastes aqui é uma pessoa. Por isso que é traduzido Eclesiastes ou o pregador. De vez em quando eu vou falar Eclesiastes, outra hora eu vou falar Kohelet, outra hora eu vou falar pregador, é a mesma pessoa. Tá bom? Mas quem é o Eclesiastes? Bem, logo no começo, versículo 1, capítulo 1 fala, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. E lá mais à frente, no capítulo 12, verso 9, do pregador é dito que além de sábio ainda ensinou o povo o conhecimento. Essas informações sobre o autor nos leva a afirmar que foi Salomão. Ainda que haja algumas
alguém que pensa o contrário, mas eu parto da posição de que foi Salomão, especialmente por causa do relato bíblico lá em 1 Reis, capítulo 8, do verso 12 ao 21. Ou melhor, todo o capítulo 8 de 1 Reis, quando Salomão vai consagrar o templo ao Senhor, ele havia construído o templo ao Senhor e trouxe a Arca da Aliança. Aí nós vemos, Salomão ele dirige-se ao povo e instrui o povo, fazendo exatamente o que o Eclesiastes faz. Na frente da Assembleia, ele ensina o povo. E aí nós vemos toda a consagração lá do templo e da Arca da Aliança, e Salomão ensinando ao povo. Então, eu não tenho dificuldade de ver aqui que foi Salomão, filho de Davi, que escreveu esse livro. A ocasião em que ele escreveu foi entre os anos 950 a 940 a.C., pouco antes da sua morte. A ocasião, mais especificamente, alguns, como Philip Hayek, ele entende que foi quando ele estava à beira da morte, então ele quis instruir o seu filho Roboão, que seria rei no seu lugar. Então ele chama o seu filho e fala: filho, vem cá, eu vou te dar umas instruções importantes. Pode ser. Então, nós não devemos ver os ensinos de Eclesiastes como pessimistas, mas como realistas, pois refletem o arrependimento de um coração. Salomão, ele começou bem a vida dele, ele pediu a Deus sabedoria para governar, e Deus deu sabedoria a Salomão. Mas o que Salomão fez com a sabedoria? Se engrandeceu. Pior maneira de você usar a sua sabedoria é se engrandecendo. Salomão caiu em idolatria, ampliou o reino, enriqueceu absurdamente, mostrou-se sábio para muita gente. A rainha de Sabá ficou admirada da sabedoria de Salomão. Salomão era um homem muito sábio, muito inteligente, mas Salomão não tomou cuidado com uma coisa chamada vaidade, orgulho. E ele foi se envaidecendo até que ele chega à conclusão de que tudo é vaidade. E assim ele constata a sua insensatez, já no final da sua vida. E arrependido, então, ele retorna a Deus, retorna à sensatez e se volta para Deus. E diz para o seu filho, para o seu reino e para todos nós: tudo o que há debaixo do sol nesta vida só tem sentido se estiver conectado com Deus. A mensagem de Eclesiastes. Já estou caminhando para o final aqui. A mensagem de Eclesiastes. Algumas expressões são emblemáticas do livro. E nós veremos elas, cada uma delas, detalhada e exaustivamente mais para frente. Hoje eu só apenas vou mencioná-las. A primeira está logo no capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Esse é o grande tema do livro. Nós veremos ele o tempo todo. Vamos voltar a esse assunto. Essa expressão, vaidade, no hebraico a palavra revel, significa sopro, significa bafo, vapor. Semana que vem eu falarei mais sobre ela. Essa palavra comunica a ideia de que tudo é fútil e passageiro. Nessa vida, tudo é passageiro. Há pouco batizamos o Miguelzinho, menos de 1 ano de vida. Quando piscarmos os olhos, esse menino já está indo para a faculdade. E às vezes não vai dar tempo, nós vamos fechar os olhos antes. Esse menino já será um homem. Porque a vida é um sopro. A vida é um sopro. Então, essa palavra vem a expressar o absurdo, a futilidade de uma vida neste mundo pecaminoso. Agora, por que essa vida nesse mundo ela é fútil, ela é sem sentido? Porque a pessoa não está voltada, conectada com Deus. Se estiver conectada com Deus, muda tudo.
Outra expressão que vai aparecer aqui, e nós vamos vê-la constantemente, é correr atrás do vento. Ela aparece em várias vezes aqui no livro. E está totalmente relacionada à expressão anterior, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Correr atrás do vento. Comunica a ideia de que perder tempo e esforço com aquilo que é fútil. Você já observou quanto tempo a gente perde com coisa banal, com coisa fútil? O que você está fazendo? Falando, estou aqui à toa, estou matando tempo. É a declaração mais imbecil que alguém pode fazer. Você está perdendo tempo. Meu irmão, tempo é algo precioso. E por que o tempo é precioso? Porque nós temos o presente momento. E o que é que nós devemos fazer no presente momento? Dedicar todo o nosso esforço para conhecermos mais a Deus. Porque não adianta nada você, como Salomão mesmo vai dizer para nós, que adianta você adquirir muito conhecimento sobre tudo nessa vida e não conhecer a Deus. A vida é fútil sem Deus. A vida é um esforço perdido sem Deus. Você está trabalhando para quê? Você está acumulando riqueza para quem? Essas perguntas todas nós vamos responder mais para frente. Outra expressão que aparece várias vezes, e é a que mais aparece no livro, é debaixo do sol. Literalmente significa esta vida terrena. Mas é um eufemismo, uma forma bonita de Salomão falar sobre a vida terrena. Ele diz, debaixo do sol. E debaixo do sol, meus irmãos, o sol queima, o sol arde, o sol machuca a gente, não é mesmo? Sem filtro solar, sem roupas adequadas, você vai se queimar, vai se machucar, pode ter até um câncer de pele. Tudo isso é porque a camada de está sendo destruída. Não, meus irmãos. Tem um buraco lá mesmo, é verdade. Está afetando aqui de alguma forma, tá. Mas, meu irmão, não é isso. Isso tudo são apenas coisas simples que nos mostram que a vida neste mundo, sem Deus, é a coisa mais banal, é a coisa mais sem sentido, é a coisa mais sem graça. É só sofrimento. Só sofrimento. Você pode até ter momentos de alegria. Eu vou tirar um mês de férias e vou para Cancún. Você já viu como que eu falo de Cancún, né? Tenho vontade de ir para lá um dia. Se você quiser me dar uma passagem para lá, eu aceito. Mas eu quero ir para Cancún, eu vou para Cancún e tudo mais, tal. Trabalhei e tal. Fui para Cancún, voltei. Só ficou a lembrança. Tempo passou. Essa expressão, debaixo do sol, comunica a ideia dos sofrimentos e desilusões experimentados nessa vida. Você sofre, irmão? Você tem sofrimento? Eu também tenho. Você sabe por que você sofre? É porque você está debaixo do sol. O dia que você estiver com aquele que está acima do sol, não vai ter mais sofrimento. Lá na glória não haverá mais sofrimento. Concluo a mensagem aqui de hoje, essa introdução. Por que essa vida é tão frustrante e vazia? Por quê? A resposta está lá em Romanos capítulo 8, verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Olha, a mesma palavra que Eclesiastes usa, vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, por causa de Deus. Deus sujeitou a criação à vaidade, ou seja, a criação tornou-se algo sem sentido, ou tornou-se algo vazio, efêmero, por causa da vaidade. Não voluntariamente. Não voluntariamente. Deus fez tudo isso, fez toda essa obra, fez a nossa vida ser uma vida passageira, efêmera, fugaz, para que nós entendêssemos que nada neste mundo pode satisfazer a nossa alma.
Nada neste mundo pode encher e preencher o nosso coração. Dinheiro, relacionamentos, bens materiais, conhecimento, tudo isso Salomão teve e ele chegou à seguinte conclusão: é correr atrás do vento, é perder tempo. A nossa vida aqui só terá sentido se nós passarmos cada momento, e nós vamos ver lá no capítulo 3, sobre o tempo. O único tempo que a gente tem, sabe qual é? O tempo presente. Mas ele é tão rápido, ele passa tão rápido sobre nós, que o que eu falei há exatos 5 segundos, já foi embora. E a gente fica preso ao passado, com as mágoas do passado, ou então fica preso com as ilusões do futuro. Eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo, e fica parecendo um cachorro correndo atrás da própria cauda. Não sai do lugar. E o presente momento? O que você está fazendo com o seu presente momento? Nesse exato momento, você está prestando atenção à palavra que você está ouvindo? Ou o que você está fazendo? Está perdendo seu tempo, se você não estiver prestando atenção à palavra de Deus, porque foi para isso que você veio aqui hoje, para ouvir a palavra de Deus. Se você não está prestando atenção, você está perdendo seu tempo. Olha só, quantas lições nós teremos aqui. Mas sabe o que é que traz tudo isso, que torna essa vida totalmente sem sentido para nós? Pecado. É o pecado. O pecado trouxe à vida terrena a frustração, o vazio. O que nos entristece e nos angustia, o que faz a vida ser uma vida chata, uma rotina mórbida e sem sentido, o que nos faz insatisfeitos com o que temos e queremos sempre mais, o que nos faz viver uma vida de conquistas e mais conquistas, e depois olhamos para essas conquistas e como se fossem caixas vazias. Tá, conquistei, e agora? Era isso? Corri tanto por causa disso? O que faz a vida ser desse jeito? O que faz a gente viver não para a glória de Deus, não para glorificar e conhecer a Deus cada vez mais? Sabe o que é? É o pecado. E Eclesiastes constata isso para nós, é o pecado em nosso coração. Sofremos com as consequências dos nossos pecados, com as consequências dos pecados dos outros, e também causamos sofrimentos aos outros com os nossos pecados. Não é maldição hereditária não, irmão, não existe essa bobeira não. Isso é papo de evangélico que não deixou a macumba ainda, fica essa bobeira. Eu sou assim porque meu pai era assim, não. Você é assim porque você quer. Você está preso nesses pecados porque você quer. Você comete esses pecados porque você quer. Meu pai era adúltero, por isso eu também sou. Não. Cada um responde diante de Deus. Você é assim porque você quer ser assim. E isso só está trazendo sofrimento para a sua vida. Pastor, então você está dizendo que se eu viver uma vida de santidade na presença de Deus, obedecendo a Deus, eu não vou ter sofrimentos? Pergunta para João Batista. O homem mais cheio do Espírito Santo, que já pisou na face da terra, segundo o Senhor Jesus, era cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Como que ele terminou a vida dele? Literalmente perdeu a cabeça. Foi decapitado. Não porque fez coisa errada, porque falou a verdade. Porque falou a verdade. E não se engane, as pessoas não estão preocupadas com as mentiras, as pessoas estão preocupadas com a verdade. Sempre foi assim, não é só hoje não, com essa onda aí de querer regulamentar redes sociais. Não é só hoje, sempre foi assim. As pessoas não temem as mentiras, as pessoas temem a verdade. Por isso que elas querem silenciar os que falam a verdade. Experimente pregar a verdade, experimente pregar o evangelho para as pessoas lá fora. Rapidinho vão dar um jeito de sumir com você. Rapidinho vão demitir você do seu emprego. Rapidinho vão se afastar de você. As pessoas não querem a verdade.
Mas você não estará fazendo o que é certo? Sim. Mas pastor, você disse que se eu fizer o que é certo, eu não vou ter sofrimento. Não, eu não falei isso não, você que entendeu errado. Todos quantos querem viver piedosamente por Cristo Jesus, haverão de sofrer. Deus falou para Ananias: Ananias, vai lá, até onde Paulo está, na casa de Simão, e mostre, porque eu quero mostrar para ele o quanto importa sofrer por meu nome. Ele será um vaso, um instrumento útil nas minhas mãos, mas vai sofrer. Todos quantos querem viver piedosamente por Cristo Jesus, padecerão, Paulo disse a Timóteo. Ele falava de experiência própria. Mas e daí? O viver é Cristo, o morrer é lucro. Se tirarem a minha vida, o máximo que eles vão fazer é me jogar nos braços de Jesus por toda a eternidade. Está ruim? Cito aqui, encerrando, as palavras de Philip Ryken. Ele diz assim: agora, pelo poder da sua ressurreição, de Jesus, o vazio da vida debaixo do sol será revertido. Citando Romanos 8, 21, ele diz assim: a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí Ryken termina dizendo assim: assim, Eclesiastes nos ajuda a reconhecer a nossa necessidade do Evangelho de Jesus, que é a razão mais importante de todas para estudar esse livro. Então, quando nós nos depararmos com uma passagem que aparentemente Salomão está sendo ácido, está sendo negativo, não, é realista, mas é uma palavra dura, uma palavra assim, puxa vida, mas então que esperança tem? Olhe para Jesus, olhe para o Novo Testamento, olhe para Jesus. Lembre-se da revelação progressiva, ou da progressão histórico-redentiva. Conforme a história vai se desenrolando, Deus vai se revelando cada vez mais, até que nós, em Cristo Jesus, possamos entender tudo o que o Antigo Testamento nos disse. O que Eclesiastes nos diz, que aparentemente não faz sentido, aí vai fazer sentido para nós. Desejo de todo o meu coração, meus irmãos, que nos próximos meses, talvez anos, não sei quanto tempo nós vamos levar, segundo o cronograma que eu fiz aqui, pelo menos 1 ano nós ficaremos em Eclesiastes. O desejo do meu coração é que você fique tão impactado, tão empolgado como eu estou com esse livro. Essa semana, enquanto preparei esse sermão, os outros dias que se sucederam, tudo que eu ia conversar saía Eclesiastes da minha boca. O livro começou a fazer sentido para mim de uma forma que eu nunca tinha visto. E olha que eu já li esse livro, pelo menos, sem exagero, umas 40 vezes. Sem exagero. Que a palavra de Deus impacte o nosso coração e transforme a nossa vida para a glória dele. Amém.